poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Falando de igreja, tem alguns casos que você atendeu na associação, e inclusive nesse final de semana a gente estava falando muito sobre isso, a gente estava conversando sobre isso, né? Que muitos autistas, eles acabam indo para a igreja, para a religião, por encontrar um lugar acolhedor, como se fosse um refúgio. Queria que você falasse sobre isso. Tem muitas pessoas aqui que são evangélicas, então acho que é importante as pessoas ficarem bem atentas a alguns sinais. Ensina pra gente, por favor. Então, no caso que a gente atendeu, um adolescente de 13 anos que ele começou a ir para a congregação cristã agora, né? E a mãe falou que ela não estava entendendo, porque ele manifestou, né, esse interesse repentino e muito intenso, né? Em contrapartida, ele começou a abandonar as aulas, faltar nas aulas na escola. O que acontece? Na adolescência, muitos de nós têm uma ingenuidade muito grande, né? Então, a conversa dos adolescentes, né, pessoas da nossa idade, geralmente na adolescência é em torno de sexo mesmo, né, de namoro, e nós temos uma ingenuidade muito pronunciada, né? Eu, por exemplo, estou com 55 anos, minha mãe está aqui do lado, está fazendo café, ela tem 84, mas, por exemplo, se eu precisar sair para mexer alguma coisa com o banco, a primeira coisa que ela faz leva seu sobrinho junto. Aí eu ficava olhando, meu sobrinho tem 14, 15 anos, falando, por que levar um sobrinho junto? Porque ela percebia que eu posso ser facilmente enganado, né, com questões financeiras. Eu não percebo, né, a maldade do outro. Ela não estava entendendo, só para te ajudar também. Sim. Essa mãe não estava entendendo por que ele despertou essa vontade por conta da religião. Ela é também evangélica, não é? Ela é de outra religião? Porque, assim, ele foi com foco total a ponto de não querer mais ir para a escola e só ir para a igreja. Isso. Tanto que, conversando com ele, né, eu vi ele só no sábado, a conversa dele sempre vai fazer o quê? Sempre vai tomar o rumo da religião, né, porque acabou virando o hiperfoco dele. Muitos autistas, eles acabam, nessa fase da adolescência, fugindo um pouco para a igreja, porque na igreja, uma religião qualquer, o que acontece? Não se aborda tanto, não tem uma cobrança com relação à sexualidade, não é um assunto que é muito, digamos assim, falado, então ele acaba se sentindo mais confortável ali do que no meio dos amigos da escola, do colégio, né, que estão só falando nisso constantemente. Então, realmente, nós temos, assim, uma maturidade um pouco mais tardia com relação a relacionamentos, né, e com relação à sexualidade. Então, é uma coisa que nós fugimos, né. Eu, por exemplo, na minha juventude, eu vivia dentro de um orfanato. Então, eu ficava trabalhando com orfanato, fazendo teatro, fazendo coral, o que me ajudou com a minha comunicação, mas era mais para fuga mesmo, porque eu não entendia as pessoas da minha idade, eu não compreendia porque, o mundo que eles viviam, de certa forma, né. Então, eu também tive essa fuga, né. Até pensei no seminário, mas um comentário de uma amiga minha acabou fazendo eu desistir. Então, nós temos isso. Como nós não compreendemos o mundo dos jovens, do adolescente, a gente acaba escolhendo alguma fuga para poder ter um pouco de paz mesmo, né, porque é muito, não só constrangedor, mas a gente se acha totalmente fora do mundo, né? E se a gente persiste, a gente acaba entrando num processo depressivo muito grande, porque somos um só contra todos. E quando a gente vai para um ambiente, por exemplo, de caridade, né? No caso eu com algum em orfanato, esse aluno mesmo em relação à religião, e eu também por religião, né? É como se a gente tivesse um bálsamo, né? Porque a gente tem pessoas mais velhas que conversam com a gente sem se preocupar com a nossa vida afetiva e sexual, e a gente tem trabalho mesmo para fazer. Então a gente acaba se dedicando a estudo, a conversa com pessoas mais velhas, né? Ou crianças, né? Pessoas mais novas, mas nessa faixa etária a gente acaba evitando um pouco.